Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste sábado nós celebramos a memória litúrgica de Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão para nós. Ele que, sendo um frade franciscano, se santificou em nossas terras brasileiras, o primeiro santo a ser canonizado aqui no Brasil, e justamente se santificou aonde fora encontrada a Virgem Santíssima, sob o seu título de Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tenhamos em conta que foi em Guaratinguetá que foi encontrada a imagem, depois levada a Aparecida. E ali, vivendo a sua devoção à Santíssima Virgem, uma vida de oração intensa, realizando sua missão, foi inspirado também pela Santíssima Virgem a escrever no papelzinho uma oração e dar aos enfermos de beber aquela mesma pílula. E assim, tantas pessoas alcançaram curas, graças, por causa da Santíssima Virgem. E o que nos leva a refletir, Frei Galvão? Justamente a nossa entrega a Maria, a nossa vida de busca de conversão e santidade, para que, vivendo cada vez mais como Ele e todos os santos, a vontade de Deus, possamos nos santificar e alcançar a glória dos céus. Mas recordemos, a santificação exige de nós uma conversão, e a conversão exige de nós um abandono de certas práticas, de certos modos de pensar e agir. E ainda isso, então, inicialmente nos leva a um sofrimento, mas é um sofrimento que traz, no final, uma alegria quando superado. Assim como tantas coisas, como estudante que, para passar numa prova, sofre por ter que estudar, por se dedicar e se esforçar e perder tantas oportunidades de ocupar o seu tempo com outras coisas, talvez até boas, mas que passado aquela prova, aquele exame, aquele concurso, se realiza com a alegria de ter conseguido aquilo que queria. Da mesma forma é a santidade para nossas vidas. Passemos ao Evangelho. Continuamos com São Lucas, que hoje nos diz, naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano.
ou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que temos hoje a compreender aquilo que o Senhor nos diz? Vemos que aconteceu uma atrocidade, uma coisa terrível para aqueles galileus, ou seja, da região que Jesus provinha, justamente Caná da Galileia, Nazaré, toda aquela região de Jesus. E vemos que Jesus vai fazer uma explicação não somente a partir desta atrocidade que Pilatos cometeu, mas também vai recordar Jerusalém, ou seja, a região onde deverá partir. Porque recordemos, os que viviam na Judéia, Jesus era da Galileia, se achavam muitas vezes, digamos assim, mais amados por Deus, mais preparados para tudo que todas as outras regiões de Israel. E assim vemos então que aconteceu esta coisa terrível. E este evento dramático que aconteceu, alguns foram apresentar talvez para dizer a Jesus que o povo na Galileia havia recebido uma punição da parte de Deus, ou queriam questionar, de certa forma, tal fato. Mas Jesus mostra que esses eventos dramáticos da vida não são por isso. Não é porque Deus pune, muito pelo contrário. A segunda parte nos mostra que Deus não pune diretamente para tirar a nossa vida e morrermos numa situação difícil para a salvação. Não, muito pelo contrário. O que acontece então? Acontece que o Senhor mostra, na primeira parte que podemos assim dividir o fato e a história que Jesus conta, que devemos de fazer boas escolhas para a nossa vida. Porque não sabemos nem o dia nem a hora. A morte chegará. E como aqueles eventos dramáticos que Jesus retrata, a qualquer momento, não sabemos o qual, também pode chegar a nós. O nosso destino dependerá das escolhas que fizermos para viver o bem e a santidade, ou vivermos o egoísmo, o mal, o pecado. E o que temos escolhido? O Senhor Jesus faz este alerta. Os eventos dramáticos devem nos fazer refletir sobre a vida que estamos levando. Deus queria que tais coisas acontecessem? Obviamente que não. Deus não queria nem mesmo a morte para o homem. O homem a buscou. Mas isto foi consequência do pecado. E a morte entrou no mundo, como bem sabemos. E então esses demais eventos? Recordemos, ou são erros e falhas humanas, ou então é a maldade humana. Coloquemos o que aconteceu propriamente com aqueles galileus mortos a mandato de Pilatos. Uma maldade humana. E não foi Deus que queria que assim fosse feito. Deus deu a liberdade ao homem. Mas Jesus está colocando o ponto de reflexão, repito uma vez mais, para a conversão, para a preparação para o encontro com a morte. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. De que modo? Despreparados. Podemos dizer que quem morreu daquela forma, com a queda da Torre de Siloé, ou ainda aqueles que morreram assassinados a ponto que seu sangue foi colocado junto com a oferenda, e assim o sacrifício foi profanado, eles estavam preparados para a morte naquele momento? Não estavam preparados. Eles sofreram algo muito rápido, muito veloz. E Jesus coloca o ponto de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa conversão. Temos buscado a nossa conversão?
Temos buscado viver o bem que vem de Deus, a graça de Deus, a santidade que Ele nos propõe? Ou temos vivido com a esperança de que nada vai nos acontecer? Irei morrer bem idoso? E haverá bastante tempo para converter minha vida, para abandonar o pecado, para... Não tenhamos esta ideia. Mudemos o mais rápido possível. Nos convertamos à vontade de Deus. E então vem a segunda parte, onde Jesus conta a pequena parábola. A parábola do figo na vinha do Senhor. Temos quem é a figueira? É Israel. É Israel. E a figueira também, por assim dizer, é um símbolo da vida eterna, onde jorra leite e mel. Recordamos da terra onde jorra leite e mel? A figueira por si só era este indicativo da terra prometida, mas também do povo de Israel. Então vem o dono da vinha, vem o Senhor, procura figos na figueira e não encontra, e manda cortá-lo. Por que ainda se aproveita desta terra, sendo que não produz nada? Tira daí, lança fora. Mas o vinhateiro diz, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Vemos Jesus no vinhateiro, que quer que o Pai nos dê uma outra oportunidade. E pede ao Pai mais um ano. O que é este um ano? Não sabemos para a nossa vida. O Senhor sabe quando vai terminar a nossa vida. Nós não. Então é o tempo em que o Senhor quer lançar sobre nós o adubo, a palavra, a conversão, a sua graça. Quer, assim, cavar fundo no nosso coração para que produzamos raízes e lançar sobre nós todo o necessário para que venhamos a dar o fruto necessário. E, assim, o Senhor nos mostra, recordemos o que meditamos alguns dias atrás com o Salmo, ó Félix. Félix é o quê? Felicidade vem da árvore dar fruto. Então, se não vivermos a bem-aventurança, felizes, bem-aventurados, então tu a cortarás. Se não dermos os frutos de santidade, se não dermos os frutos que a palavra de Deus nos propõe, unindo a nossa vida à religiosidade, ou seja, a vida religiosa, aquilo que a fé propõe, então o Senhor pode dar fim à árvore, pode lançá-la à condenação. E nós o que temos vivido, irmão e irmã, com tudo o que tem acontecido na nossa vida, na história, no mundo, temos refletido sobre a nossa vida e buscado a nossa conversão? Temos mudado as nossas escolhas para viver as escolhas de Deus? Temos dado frutos segundo a santidade, a palavra de Deus ou não? Passemos pelo Salmo. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Salmo. Como é a geração? A geração que busca a face do Senhor é aquela que dá fruto. Recordemos, geração, aquele que vem daquele que é gerado. Geração, gerado, gerar. Então, quem busca a face de Deus, quem contempla a face de Deus, quem está em união, em intimidade com Deus e dá fruto, encontra a felicidade. Aliás, a primeira leitura, seguimos com a carta aos Romanos, hoje no capítulo 8. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Então, vemos aqui que não há condenação para quem é em Cristo Jesus. Estar aqui no sentido de ser, se une, se torna um com Cristo. Não é somente, eu estou em Cristo porque eu vou na igreja. Não. É nós unirmos a nossa vida a dele. E se nós vivemos do Espírito, então não vivemos mais do pecado e tampouco da lei da nossa natureza humana, como vimos ontem
na lei do corpo, como dizia a leitura ontem. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vemos que todo pecado foi condenado na cruz de Cristo. Mas para que nós possamos viver a humanidade de forma santificada, é necessário que cumpramos as exigências do Espírito. Vivamos em união com o Espírito Santo. E recordemos, o Espírito Santo também é chamado o Espírito de Cristo. E Jesus não excluiu a lei. Eu não vim para acabar com a lei, mas sim para dar-lhe pleno cumprimento. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Então, devemos de olhar o que nós aspiramos, o que nós desejamos, o que nós buscamos com insistência em nossa vida. São as coisas carnais, da natureza humana, ou mesmo que ainda exista isso em nós, vemos também um incessante buscar as coisas sobrenaturais, a vida de oração, a intimidade com Deus, com os sacramentos, com a igreja, com a palavra. E se assim vivemos as aspirações do Espírito, a busca da santidade, a união, a intimidade com Deus, então o que acontece conosco? Nós recebemos a paz, a vida eterna, a vida verdadeira e também a plenitude de graças em nossa vida. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. O que vemos aqui, São Paulo nos coloca, orientando, vimos aquilo que eu apenas disse, Espírito de Cristo, Espírito Santo chamado de Espírito de Cristo. Então São Paulo coloca que a carne, as tendências da vida humana, são inimizade contra Deus, porque não quer viver aquilo que Deus nos pede, não quer viver da graça, não quer abandonar os vícios, os prazeres que adquiriu. Mas eu e você, irmão e irmã, temos vivido segundo a carne ou segundo o Espírito? Porque se vivemos segundo o Espírito, nós vivemos segundo Cristo, buscamos ter esta intimidade com o Pai. E mesmo que ainda tenhamos a ferida do pecado em nós, e devemos de reconhecer, porque a humildade é reconhecer que somos pecadores, que somos falhos. Então, se reconhecemos tais coisas em nós, esta ferida em nós, nós vivemos mesmo assim pelo Espírito Santo, na graça, na obediência à vontade de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, conforme mais avançamos na graça de Deus, na busca de santidade, também o nosso corpo mortal é vivificado pela ação do Espírito Santo em nós. Como assim? Basta olharmos os santos. Pode ter a ferida do pecado como eles, mas já não vivemos segundo aquilo que o pecado propõe, mas sim o que a graça de Deus nos propõe, submetendo o nosso corpo à vontade divina. Com os santos,
Dependendo daquilo que Deus nos chama, alguns a uma forte penitência, a uma vida de oração intensa, aquilo que o Senhor pede, o corpo também corresponde. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos buscado tais realidades em nossa vida? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abandonarmos o pecado, a lutarmos contra a natureza da nossa carne e a abrirmos todo o nosso ser, como ela, a ação do Espírito Santo, para que assim, abertos ao mesmo Espírito Santo, reconheçamos a vontade de Deus em nossas vidas e a realizemos, e portando cada vez mais os frutos divinos de santidade, possamos estar preparados para o encontro com o Senhor e um dia entrarmos na sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.